E nós voltamos a falar sobre a morte de Steve Jobs. O repórter Jaime Ribeiro fala ao vivo de Nova York. Jaime, já existem informações sobre o funeral? Olha, Andréia, ainda não. A Apple divulgou agora há pouco uma nota oficial lamentando a perda de Steve Jobs, que morreu no estado da Califórnia, na cidade de Palo Alto. Steve Jobs tinha 56 anos, a morte dele foi bastante comentada, está sendo divulgada em todas as emissoras de TV do mundo. Ele tinha 56 anos e estava de licença médica desde janeiro para tratar de complicações do câncer no pâncreas. Foram 3 afastamentos do conglomerado de empresas que ele ajudou a criar nos últimos 7 anos. A nota destaca ainda 3 características consideradas marcantes do grande empresário: ousadia, inovação e perfeccionismo. A luta de Jobs contra o câncer o deixou fisicamente debilitado, como na última aparição pública que aconteceu em março deste ano, no lançamento da nova versão do iPad, um computador portátil, computador de mão. Steve Jobs morreu um dia depois do lançamento mundial da nova versão de um telefone que ele também ajudou a tornar bastante popular no Brasil e no mundo inteiro, o iPhone. Steve Jobs deixou a empresa no início deste ano, renunciou o cargo de presidente executivo da empresa e curiosamente morre no momento especial da empresa. O sucesso comercial da Apple é enorme depois, principalmente, que a empresa escapou da falência no fim da década de 90 para se transformar na maior empresa de tecnologia do planeta. De Nova York, Jaime Ribeiro para o Jornal da Record News. Obrigada, Jaime, pela sua participação tão importante aqui no jornal. Até mais. E a gente conversa agora com a nossa comentarista Rosana Herman sobre a morte do criador da Apple, Steve Jobs. Boa noite, Rosana. Boa noite, obrigada Andréia. pela participação. Boa noite, Patrícia. Obrigada. Boa noite, Rosana. Então, trabalho numa redação como vocês aqui no jornal, lá na R7. Como uma bomba, Pois né? então foi aquela correria e todo mundo muito mexido, assim, eu particularmente sempre fui uma grande fã do Steve Jobs, então o Twitter explodindo, todo mundo querendo comentar, ninguém acreditava no primeiro momento e agora começa uma grande discussão de o que vai acontecer com a Apple, se é a mesma coisa ou não. Ontem, quando foi anunciado o iPhone 4S, já tinha muita gente dizendo, mas não é a mesma coisa com o Tim Cook no lugar do Steve Jobs. Não a é forma a mesma de coisa apresentação dele, eles criticaram muito isso, As pessoas ficaram um pouco decepcionadas, porque estavam assim, esperando o iPhone 5 e ele, no fim, pediu desculpas. Falou, desculpa, gente, não é o iPhone 5 ainda, mas é o melhor que existe. E todo mundo falando dele. E aí, agora há pouco, eu acabei de ver que há 23 minutos, o Steve Wozniak, que foi assim o sócio fundador, assim, que quando eram jovens criaram juntos a Apple. Então, quer dizer, um amigo de uma vida, né? Então, uma pessoa muito importante na vida do Steve Jobs. Ele colocou na página dele do Facebook, dizendo que ele estava chocado e triste e que o telefone dele não parava de tocar, que os e-mails, todo mundo perguntando e querendo falar com ele, ele dizendo que ele precisava daquele momento para poder lidar com seus próprios sentimentos e dizia, por favor, eu preciso de um tempo para mim. Então... E com essa morte, o que você acha, assim, que a empresa perde a tecnologia, essas inovações? Ele falou que ele era ousado e perfeccionista, né? A empresa perde muito nessa criatividade aí da tecnologia. A gente já vai falar sobre o iPhone 4S, que deixou a desejar aí, segundo os consumidores. O que você acha que a empresa perde com isso? Ele era assim, parece que a gente fala uma própria linguagem, mas ele era um ícone, né? Ele era uma pessoa que representava para muita gente, assim, o mocinho. Tem muitos filmes de Hollywood, assim, existe uma dicotomia de que os mocinhos usam Mac e os bandidos usam PC. Não estou chamando ninguém de bandido, mas a gente está dizendo assim que tinha um bom mocismo, uma coisa de ser mais ousado, porque a Apple ela tem uma linha de design, de beleza inteligente, que eu acho que foi uma das grandes revoluções. Porque a gente acha que a coisa para ser prática, ela tem que ser meio feia, meio quadrada. E a Apple, ela tem, além da funcionalidade, da inteligência incrível, né? Ela tem essa coisa que você pega e fala, meu Deus, mas como é lindo isso, olha como assim, a fonte, o jeito que você coloca. Simplicidade e tecnologia, exatamente. Né? Falando do iPhone 4S, qual é o grande diferencial desse novo modelo que chega ao mercado? Então, de tudo que foi mostrado ontem, câmera nova, o novo sistema operacional, acho que o que mais chamou a atenção foi o tal Siri, né? Ou a gente chama de Siri, em inglês Siri, né? Que é um assistente de voz
que a pessoa pode conversar praticamente com o telefone. Ela não é só você dar um comando assim e você fala assim, responda para minha mulher, leia meus e-mails. A pessoa, essa assistente virtual conversa com você. Ela responde quando ela a pessoa pergunta. Exatamente. Então, mas dá um exemplo pra gente. Então, por exemplo, nesse vídeo tem uma pergunta, ela fala, como é que está o tempo em São Francisco? Aí fala assim, a temperatura em São Francisco agora é de 61 Fahrenheit, tá? Parece que vai chover. E em Nova York? Em Nova York, entende? Então, ela tem uma conversa. Tem uma interação ali, exatamente, né? uma interação de uma conversa que vai além de uma máquina, não Mas é como só... é que é o pedido, assim? Você pede para passar uma mensagem, ela responde, como é que funciona isso? Isso, você fala, por exemplo, abra meus e-mails, dá um reply no e-mail da minha mulher, sabe, assim, leia meus e-mails agora. Ela lê um e-mail e fala, responda que eu vou em 30 minutos. Ela responde, ela vai digitar o texto, volta em 30 minutos, ela entende os seus comandos. Esse é o grande diferencial. Porque hoje os aparelhos têm esse aplicativo de voz, mas não funciona Não, muito bem, e é um comando só que você, às vezes, grava um nome e você fala, Patrícia, ligar para a Rosana. E ele reconhece, ligar para a Rosana, ele reconhece o que você mesmo gravou. Diferente daqui, onde você mantém uma conversa com o aparelho. Então assim é uma grande inovação, realmente uma grande inovação. Além disso, a bateria, só que eles esperavam mais, né? Esperavam um novo design, todo mundo ficou esperando ali pelo iPhone 5. Essa é a grande inovação, mas decepcionou, né? De uma maneira geral. Assim, existem sites que medem o sentimento, né? No Twitter, por exemplo, que é um site em tempo real muito intenso, existem alguns sites de métricas que medem o sentimento. O que é isso, sentimento? Sentiment. Ele pega, assim, as palavras dos tweets e analisa se aquilo é uma coisa positiva ou se aquilo é uma coisa negativa. Então, eu até visitei vários sites, aqui trouxe um vídeo que analisa esses sentimentos desses tweets e, assim, praticamente estava empatado em 50% entre positivo, negativo e muita gente neutra. Então, olha aqui, esse aqui é o Tweet Feel, você digita iPhone 4S, por exemplo, e aí ele dá assim, ó, 50% vai positivo, negativo 57, 63, você vai vendo em tempo real, conforme as pessoas vão escrevendo, claro que essa análise é feita com palavras em inglês, né, nesse site, por exemplo, Tweet Feel. Então, você vai vendo ali, cada vez que alguém tweeta uma coisa, você vai analisando esse sentimento. Então, estava mais ou menos dividido, não era que estava todo mundo feliz, muita gente neutra e muita gente dividida entre uma coisa positiva e negativa. Então, tem vários sites que analisam esse sentimento. Rosana, daqui a pouquinho você volta a falar sobre isso com a gente. Vou falar no intervalo, então, a gente comenta mais. Obrigada pela participação. Obrigada a você. Obrigada, Rosana. Obrigada.